E aí, sexto ano de ética e moral. Vamos lá? Mais uma videoaula da semana do dia 13. Eu montei para vocês hoje, tá? Página 44 e 45, nós temos algumas questões a ser corrigidas, né? E lá em cima, na página 44, fala assim: em grupo, discuta as questões a seguir e depois responda o que se pede. Veja bem, quando eu falei em grupo familiar, tá? Entre seu pai, mãe, tio, primo, irmão. Por que da importância dessa discussão em grupo? Porque dentro da nossa casa, nosso leito familiar, que é o nosso alicerce, que a gente sempre aprendeu em ética e moral, que a nossa família é o nosso alicerce, é onde a gente cresce, é onde a gente evolui, é onde a gente determina o rumo que a gente vai levar da nossa vida. O que a gente aprende, o que a gente vai mostrar para o mundo, para a vida, né? E esse grupo é o grupo de suma importância dentro da sociedade, que é o princípio de tudo, né? É o princípio do nosso aprendizado, é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. Aí a questão A está assim: em casa, com as pessoas do seu grupo familiar, que atitude favorece o respeito? Quais são as atitudes que favorecem o respeito? Lembra daquelas palavrinhas mágicas que a gente está sempre falando? Obrigado, por favor, eu te amo, com licença. Isso tudo, essas palavras, são o início do nosso verbo. É o que nós temos que aprender logo quando a gente começa a falar. Então, o que vai favorecer o respeito dentro da nossa família? Quando existe essa união, essa margem de respeito entre o pai, a mãe, o irmão. Muitas das vezes a gente briga com nossos irmãos. Quando a gente não tem irmão, a gente briga com nossos primos, às vezes por coisas fúteis, por coisas muitas das vezes desnecessárias. Então, a atitude que favorece respeito é aquelas atitudes da postura do pai, de brigar na hora certa ou falar na hora certa aquilo que você não deve fazer, aquilo que não deve ser feito de errado. Respeitar o sentimento de cada um e o momento de cada um. Isso é de suma importância, né? Essas atitudes. Na 2, em um local público, como numa praça ou numa sala de cinema, que atitude favorece a harmonia? Essas questões, gente, são feitas para que vocês respondam. Eu estou dando uma noção do que deve ser feito, de qual a postura que vocês devem ter nesses lugares. Então, nós não vamos para um lugar público, para uma praça, para fazer baderna. Nós não vamos para ficar gritando. Nós não vamos para poder ficar interrompendo aquilo que as pessoas estão fazendo no seu lazer. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas vão à praça para poder brincar, harmonizar, relaxar, e não para discutir, não para arrumar problema, não para arrumar quizumba. Você vai jogar uma bola e as pessoas estão ali, sei lá, tocando violão ou estudando ou fazendo um culto religioso, e você vai ficar jogando a bola em cima das pessoas. Ou você vai ficar gritando e falando palavrão, né? Dentro de uma sala de cinema,
Você vai para assistir um filme, então você tem que ter uma postura de ficar calado, prestando atenção. Você não vai ficar falando, nem gritando, nem atendendo o celular dentro do cinema. Você está lá vendo uma fita no cinema, né? Um filme, e daqui a pouco toca aquele telefone celular altíssimo. Não. Você vai ao cinema, você desliga o seu celular. Se você não quer desligar, então bota no modo avião, ou então bota um som baixo. Você não vai ficar conversando com outra pessoa, falando sobre o que está acontecendo no filme. Então, esse tipo de coisa é a harmonização. As pessoas vão com o intuito de aprender alguma coisa, de ver alguma coisa, de ter um lazer dentro de uma praça, dentro de um futebol. Então, é para você harmonizar, não é discutir, não é arrumar problema, não é interferir no grupo que está ali ao lado de vocês, né? Que acontece muito na escola, com as pessoas que fazem parte dela, ou seja, com seus colegas, com seus professores, com os zeladores da escola, com a coordenação, com a direção. Que atitudes contribuem para a sua aprendizagem? Óbvio. Você vai para a escola, você vai para estudar, você não vai para poder ficar gritando, ou conversando, ou mostrando um filmezinho no celular, ou mostrando um joguinho novo. Você não vai para levar uma boneca para ficar dentro da sala de aula comentando com a outra colega. Você vai para quê? Para você adquirir conteúdo, para você adquirir o quê? Discernimento das coisas. Então a atitude dentro de uma escola, com as pessoas que ali estão, no convívio daquela sociedade, no núcleo da sociedade, que é a escola, você está ali para estudar. Então tem que haver uma contribuição de vocês de ficarem no mínimo calados, prestando atenção na aula. E quando tiver alguma dúvida, perguntar ao seu professor. Não é perguntar ao colega ao lado que sabe tanto quanto você ou até menos que você. Nós que estamos ali para ensinar vocês. Então, dentro da escola, as pessoas que fazem parte dela, elas querem respeito tanto quanto vocês. O seu colega quer que você o respeite, não fazendo quizumba, não gritando, não falando o tempo inteiro dentro da sala de aula. Qual é o motivo de ir para dentro de uma sala de aula para ficar berrando, gritando ou falando, como acontece por demais? Toda hora o professor tem que falar: "Ô fulano, cala a boca, ô fulano, presta atenção". Gente, isso é princípio. Aprendizagem. A escola é um momento de lazer também, quando tem um intervalo. Vocês sobem e vocês vão para o momento de lazer de vocês. Lanchar, conversar, trocar ideia, mostrar a bonequinha nova, mostrar o jogo novo que você ganhou, ou o iPhone, ou o telefone, o smartphone novo, sei lá o que é. Eu estou dando como exemplo, mas não é para você ir para lá para ficar gritando, berrando ou atrapalhando a aula, né? Então o que contribui para a sua aprendizagem é o que? É a postura. É como você aprende dentro de casa a se comportar. Seus pais mostram para vocês o comportamento que vocês devem ter dentro de uma sala de aula. Não é aquele comportamento que fica o tempo inteiro gritando, berrando ou atrapalhando a aula, né? AD. Com seu grupo de amigos, que atitude favorece a segurança e a alegria? Tá? A atitude que vai favorecer a segurança e a alegria? Óbvio, mais uma vez eu digo as palavrinhas: por favor, com licença, muito obrigado. Por quê? A segurança está o quê? No respeito que você está no seu grupo. Não falar mal do colega, não praticar bullying com o colega, não ficar criticando como ele foi, como ele está vestido, ou como ele se está comportando. Ô colega, pô, olha só, você está falando muito alto, está atrapalhando. Pô, na moral, vamos abaixar um pouquinho o tom de voz aí, que a gente já está atrapalhando fulano e ciclano. Não ficar gritando, não ficar falando palavrão. Isso vai fazer o quê? Vai favorecer a tua segurança, porque pessoas não vão lá brigar com você pelo que você está fazendo de ruim. Se você está comportado na boa,
trocando ideia, mostrando o seu joguinho, jogando um futebol na boa, ou a menina está jogando também seu game, ou está andando de bicicleta, ou jogando voleibol, jogando queimado, seja lá o que, ou está dentro da piscina, qual o comportamento que você deve ter? De respeito. Não é sair pulando na piscina para molhar todo mundo, não é ficar gritando, atrapalhando as pessoas. Enfim, essas são uma das coisas que a gente sempre fala de questão de comportamento, que é o alicerce que vem da onde? Do núcleo familiar. É da família que se aprende isso. É o professor que tem que ensinar esse comportamento. Você sai de dentro de casa com um comportamento. Por que entra dentro da escola, ou vai num parque, ou vai num cinema e adquire um outro comportamento? Por que essa mudança de personalidade? Né? Vamos prestar mais atenção da nossa postura, porque é desde pequeno, desde de moleque, que a gente começa a respeitar as pessoas, respeitar o ponto de vista das pessoas. Eu, quando vou a algum local, eu visualizo o local que eu estou ser um local onde há pessoas com um comportamento adequado para a minha postura e para o que eu fui ensinado. Então eu acho que não é muito difícil vocês saírem de casa, que eu sei que vocês são educados, e ter o mesmo comportamento tranquilo, né, na rua, ok? Na página 45 tem duas questões, a A e B, que eu vou responder para vocês, que falam assim: qual é a mensagem que a música transmite? Qual é a mensagem? Foi a música que eu coloquei na aula do dia 6 de agosto, né? Uma canção do dia 6 de agosto que eu coloquei para vocês, que foi de Raul, né? De Raul Seixas, né? E a mensagem, o que ela transmite? Eu coloquei para vocês assim: segunda canção, apenas as necessidades físicas básicas, representadas pelo termo comida, não são suficientes para uma vida digna. A arte e a diversão também constituem necessidades fundamentais. Ou seja, a música fala, a gente não só quer comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A música fala que o ser humano não vive só de comer. Quem vive de comer são alguns animais que ficam confinados, comendo, engordando, para depois serem sacrificados para irem para os matadouros, para que possam colocar nos mercados, nos açougues, as carnes. A gente não quer só isso. A gente quer o quê? A gente quer se divertir, a gente quer falar com pessoas, a gente quer adquirir cultura, a gente quer ter conhecimento de arte. Ou seja, a canção fala das necessidades físicas, que não é só comida. Organicamente nós precisamos. Mas olha só, na nossa cabeça a gente precisa se divertir. A gente precisa adquirir conhecimento. Onde nós vamos adquirir conhecimento? Tendo dinheiro para ir ao teatro, a ir a um balé, a ir ao cinema, a ir a um shopping, trocar uma ideia. Ou seja, a gente quer ser diferente, porque nós necessitamos dessa diferença. E para ter essa diferença, nós temos que adquirir o quê? Muitas das vezes, dinheiro, para que nós possamos adquirir conhecimento. E onde a gente vai adquirir dinheiro? Com o trabalho, né? Com a determinação da vida do dia a dia. São essas coisas, gente, que são fundamentais para o nosso convívio. Adquirir, eu sempre falo, não tenha a visão unilateral. Nós temos que ter a visão bilateral. Conhecimento, arte, lazer, tá? Na questão B, quais são as semelhanças entre a letra da música e o tema estudado? Qual é a semelhança na qual eu coloquei essa música dos Titãs, a música Comida, para que vocês tenham um contexto, tá? A música corrobora o quê? Ela mostra para você a ideia de que o lazer, além de ser um direito nosso, é uma necessidade do homem. É um direito, está na Constituição, e nós temos direitos a isso. Nós temos direito a praças públicas, ao direito de ir e vir aonde nós
quisermos ir. E vir, voltar, retornar com segurança. Então, é uma necessidade do homem ter lazer. É uma necessidade ter cultura. O indivíduo que não tem lazer e não tem cultura é porque ele está onde? Ele está trancafiado dentro de uma jaula. Então ele ali, ele não aprende nada, ele não adquire nada. Qual é o conhecimento que ele vai ter se ele não tem essa troca com as pessoas? Porque o aprendizado são trocas, ok? Então, quando se fala de lazer e tempo livre, é comum associar tais conceitos como se fossem sinônimos. Contudo, deve-se ter em conta que, ainda que exista uma restrição relativa, restrição é o que nós estamos passando hoje com a pandemia, nós estamos restritos a sair de casa para que a gente não se contamine, né? Mas nós temos direitos. E quando a gente pode, e quando se deve, a gente deve ter esse lazer no momento correto, né? Pelo menos ver uma Netflix, já que a gente não está saindo de casa, ou ali no quintal e brincar um pouco, ou jogar. Nós temos esse direito, né? Aí ele fala assim, deve-se ter em conta que, ainda que exista uma restrição, relação entre os mesmos, a verdade é que são conceitos diferentes. Existe o conceito, né? A gente não pode se associar entre lazer e tempo livre. Tempo livre é uma coisa e lazer é outra. Você tem um tempo livre para fazer alguma coisa. Quando você sai para fazer um lazer, você vai numa praça, vai no cinema, vai no teatro. Eu tenho um tempo livre. Qual é o meu tempo livre? Eu quero ter um tempo livre para sentar e relaxar, meditar, o que eu vou fazer, o que eu fiz durante o dia. O tempo livre define-se como um tempo fora das obrigações. Você não tem obrigação de estudar nesse momento, então você tem um tempo livre. Você não está fazendo nenhum tipo de lazer, mas você está ali no seu tempo livre, tá? É o direito, tá? São obrigações pessoais. Aí eu botei assim, o lazer durante o tempo livre significa a forma como se ocupa o tempo livre. Como se ocupa o tempo livre? Como você vai ocupar o seu tempo livre? Se você não está fazendo nenhum tipo de lazer, em nenhum desses lugares que eu falei, que eu dei como exemplo, como você está ocupando o seu tempo livre? Eu ocupo estudando. Você fala, poxa Sérgio, mas você já sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Eu aprendo todos os dias. Eu estudo também. Eu adquiro cultura todos os dias. Eu costumo dizer que todo momento eu estou aprendendo alguma coisa, né? Eu realizo as minhas tarefas da minha casa, né? Porque eu moro só. E quando eu tenho um tempo livre, eu às vezes vou fazer alguma coisa relativa à minha casa, arrumar os meus livros, arrumar a minha roupa, que é o tempo que eu tenho livre para isso. Não é um lazer, é uma obrigação que eu tenho que fazer, porque senão vai ficar tudo desorganizado, tá? É uma forma voluntária minha. Eu quero fazer, eu necessito fazer, porque eu não gosto de nada jogar. Tá bom, gente? Então, foi mais uma aula hoje e vou passar para vocês essa temática que foi dada, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Aí tá o cabeçalho, tá? Dia 13 de agosto, página 4445, ética da comunidade. Questão da página 44. Tá a pergunta que eu falei, que eu dei o conteúdo, que eu mostrei para vocês. Esse conteúdo é muito bom vocês fazerem junto com o pessoal da sua família, para que vocês cheguem num denominador comum, que vocês possam discutir sobre isso. Aí está a resposta da aula do dia 6, que está na página posterior, que é a página 45. Tá?
E aqui eu dei um resumo do que é lazer e tempo livre. Queria que vocês estudassem sobre isso, o que é lazer, o que é tempo livre, para vocês terem uma noção. Eu dei o meu tempo livre, eu vou arrumar as minhas coisas, minhas roupas, meu armário. Ok, gente? Então, fique com Deus. Até a próxima, tá? Que será semana que vem, se Deus quiser e Ele vai permitir. E cuide-se, tá?